Está na hora então de os contribuintes pessoa física começarem a se preocupar com a declaração de imposto de renda da pessoa física, que todo ano é entregue no final do mês de abril. Este ano não é diferente. Então, com a proximidade desse prazo, vou dar aqui algumas dicas em relação à declaração que vocês têm que observar para evitar que a sua declaração caia na malha fina. Aliás, no ano de 2019, 700 mil contribuintes, de acordo com a Receita Federal, caíram na malha fina. E por que caíram na malha fina? Então vou mencionar aqui. 36% das declarações ocorreram por omissão de rendimentos do titular ou de seus dependentes. É muito comum colocar-se dependente na declaração e esquecer que o dependente está fazendo um estágio, está começando a trabalhar e tem rendimentos. Então se coloca o dependente, né, para tomar a dedução de dependente, mas se esquece de incluir o rendimento daquele dependente. A mesma coisa, omitir eventualmente algum rendimento de algum trabalho que você tenha feito, que recebeu lá no mês de janeiro de 2019 e esqueceu que recebeu, e você não informar agora na declaração de 2020, sua declaração vai bater na malha fina. Então, em 2019, 36% das declarações caíram na malha foi por conta de omissão de rendimentos, seja do titular, seja dos dependentes. 25% das declarações caíram na malha fina por conta de despesas médicas. Sempre que as despesas médicas ultrapassam um determinado percentual, que é em torno de 12% da receita líquida, a declaração vai automaticamente para a malha fina, porque normalmente essas declarações com despesas acima desse percentual faz com que o contribuinte tenha restituição de imposto de renda. Então, de certa forma, para gerenciar a restituição, o governo coloca essas declarações na malha, manda notificação para todo mundo, pede para mostrar recibo, ou seja, um procedimento administrativo que a Receita já utiliza há muitos anos para empurrar um pouco com a barriga e, obviamente, também identificar falhas. Mas, só para vocês saberem, quem tiver despesa médica acima de um determinado percentual da sua renda líquida deve ter tudo bem organizadinho, recibos, verificar endereço do médico, CPF, e não ter nenhum senão caso venha a ser chamado para apresentar os comprovantes, uma vez que o percentual das declarações em 2019 foi de 25%. Divergências entre o imposto de renda na fonte informado pelo contribuinte e aquele que foi informado pelo pagador do rendimento para o contribuinte. Só nesse item aí nós temos 23% de declarações que caíram na malha por conta disso. Então, ao vocês receberem o documento das empresas informando a vocês o rendimento e o imposto retido, observem com cuidado o valor para não colocar na declaração um valor diferente do que a empresa informou ao fisco, senão a sua declaração vai cair na malha fina. E 12,5% das declarações que caíram na malha foi por conta de deduções de previdência privada e oficial, dependentes, pensão alimentícia, etc. Então, é preciso lembrar também que este ano de 2020 acabou aquela despesa de previdência com funcionários domésticos. Essa dedução terminou no ano de 2019 em relação a 2018. Agora, em 2020, com relação a 2019, essa dedução não existe mais. Mas estou lembrando a vocês que das 700 mil declarações que caíram na malha em 2019, 12,5% foi por conta de deduções de previdência, seja oficial, seja a privada. E também por conta de pensões alimentícias, etc. Então, as pessoas que têm esse tipo de pagamento, é bom deixar organizado, porque eventualmente pode cair na malha para comprovar, lembrando que pensão alimentícia não é aquela pensão que o marido ou a esposa resolve
pagar para outro cônjuge, e sim aquela que foi definida pela justiça. É a justiça que determina o valor que você pode pagar de pensão. Se você pagar um valor maior, este valor maior você não pode deduzir na sua declaração, ainda que o cônjuge vá tributar na dela. Isso é muito importante. Bom, então, falando agora dos cuidados com o dependente, colocar o CPF correto, os rendimentos do dependente, etc. Dados de terceiro e inversão de números, você receber um valor de R$21.095, você na hora de transcrever coloca R$21.905, tua declaração vai para a malha por conta disso. Trocar 150 por 105, no caso de despesas, isso tudo faz a declaração ir para a malha. Não esquecer que despesas médicas de pessoas da família que entregam declaração separada tem que constar da declaração das pessoas, dos dependentes. Você não pode ter, por exemplo, você, sua mulher e seus filhos entregando declarações em separado, porque é mais interessante do ponto de vista de pagar o imposto, e pegar todas as despesas médicas suas, da sua esposa e do seu dependente na sua declaração. Isso vai fazer com que a sua declaração vá para a malha fina. Despesas médicas, aquilo que eu falei no início, se passar de um percentual da renda líquida, em torno de 12%, organiza tudo, deixa preparado, revisa se tem o nome do contribuinte, se a despesa, se for cirurgia, se é descrito lá a natureza da cirurgia que foi por necessidade, porque tudo isso pode levar a declaração a cair na malha, e caindo na malha eles vão pedir os comprovantes. E aí a pessoa que vai analisar, se não tiver tudo by the book, é capaz de você ter problemas na hora de receber a sua minguada restituição. Cirurgias plásticas é um problema em despesa médica. Sempre que for feito algum tipo de cirurgia plástica, é preciso pedir ao médico, ao seu médico, que justifique através de um relatório por que você recomendou que aquela cirurgia fosse feita. Porque cirurgia meramente estética, a Receita Federal tem uma resistência enorme em aceitar como dedutível. Quando você tiver um recibo médico por cirurgia, é importante que o recibo mencione o código da cirurgia, para que, se você for fiscalizado, a declaração cai na malha, na hora da análise, o fiscal lá que está fazendo a revisão não diga: seu recibo não serve porque não consta aqui o código da cirurgia. Todos esses detalhezinhos são muito importantes para evitar que a sua declaração vá para a malha fina. Lembrando que despesas com remédios e enfermeiros, assim como compra de óculos, lente de contato, nada disso pode ser deduzido do cálculo do imposto de renda, a menos que você ficou internado no hospital e todos esses valores constem da conta do hospital. Aí você pode deduzir. Mas se eu for numa farmácia comprar um óculos para mim, eu não posso tomar a dedução, nem você. Então isso é importante saber, porque muita gente, hoje, os óculos principalmente são muito caros, a tendência é que as pessoas coloquem lá como despesa médica dedutível, quando não é. Rendimentos de aluguel, muita gente ainda cai na esparrela de omitir rendimentos de aluguel, quando hoje a Receita tem um sistema de informação muito bem concatenado, e se você omite uma determinada receita de aluguel, a Receita vai identificar, porque quem pagou vai ter informado. Pode ser pessoa física ou pode ser uma administradora. Hoje as administradoras têm que informar a Receita Federal de quem que ela recebeu os aluguéis, e então essa informação vai estar com a Receita Federal de qualquer forma.
Aumento de patrimônio sem que você tenha renda líquida para suportar, isso é muito comum. O contribuinte esqueceu uma determinada operação qualquer e o seu aumento patrimonial, vamos dizer que subiu de 100 para 200, mas ele teve de renda líquida 50. Isto faz com que a declaração possa ir para a malha fina, porque você não teve renda líquida suficiente para suportar o aumento patrimonial. E aí na renda líquida é importante o contribuinte saber que não é só essa diferença que você tem que fazer. Você tem que levar em conta despesas que não estão ali na declaração, mas você as teve. Por exemplo, cartão de crédito. Muita gente esquece que as informações de pagamento de cartão de crédito, a Receita as tem. Pagamentos de condomínio. Às vezes você tem lá um aumento patrimonial e a tua renda está muito apertada. Se você não esquecer que você também pagou condomínio o ano todo, essa despesa vai estar lá na Receita informada. Então você tem que tomar cuidado ao fazer essa avaliação de aumento da renda líquida com a receita líquida disponível, porque a receita líquida disponível da declaração nem sempre é a verdadeira. Na realidade, a renda líquida é muito menor do que aquela que aparece na declaração. Então, se você adquire um carro, isso tudo vai pesar no teu balanço patrimonial. Então, aumento de patrimônio, comparação com a receita líquida, tem que ser um cálculo feito com cuidado para evitar que a declaração vá para a malha por conta disso. E falta de inclusão de receitas, receita de aluguel é uma delas, como também despesas frias por conta de médico, dentista, etc. Isso também era uma alternativa no passado que muita gente fazia, porque não havia muito controle. Hoje a Receita Federal tem tudo isso muito bem controlado. Então não cai nessa esparrela de fazer despesa fictícia e botar na declaração. Uma coisa que eu vou dizer aqui, que talvez seja uma novidade para a maioria dos contribuintes, quem tiver benfeitoria feita na sua casa ou no seu apartamento, você só coloque essa despesa lá se você realmente tiver os comprovantes. Por quê? Existe um truque no cálculo do ganho de capital dos imóveis, que quem coloca as benfeitorias feitas normalmente paga um imposto maior do que quem não informa as benfeitorias feitas. Eu acho que no passado a Receita Federal identificou que muita gente colocava todo ano 50 mil, 40 mil, 30 mil, 10 mil, mas na realidade não tinha despesa alguma. Era só para ir aumentando o valor do custo do imóvel até o dia que ele vendesse. Então ele tinha lá como se fosse um reconhecimento da inflação sobre o valor. Então a Receita, sem avisar a ninguém, porque isso não é uma coisa que as pessoas têm esta informação, mas no seu caso você faça um exemplo e você vai ver. Se você tiver um imóvel, custou 1 milhão, e você teve aí 300 mil de benfeitorias feitas ao longo dos 3 anos, e você vender, ou você faça até um exercício, vender o imóvel por 2 milhões, faça a conta. Se você fizer o cálculo como custo inicial de 1 milhão, menos receita de venda de 2, você vai ter um lucro de 1 milhão. Se você colocar os 300 mil de benfeitoria, o teu lucro vai ser de 700. Mas por incrível que pareça, se você fizer a conta, você vai ver que o lucro de 700, porque você colocou as benfeitorias, gera um imposto maior do que aquele se você teve só o custo de aquisição de 1 milhão. Ou seja, a benfeitoria não está abatendo o imposto a pagar, o imposto sobre o ganho de capital. Façam a conta e depois confirme essa conclusão. Doações, lembre-se que doação é uma receita isenta para quem a recebe, mas deve ser declarada tanto na declaração de quem doou, como na declaração de quem recebeu. E quem recebeu vai colocar como rendimentos isentos ou não tributáveis. Não esquecendo que as doações estão sujeitas ao imposto estadual, chamado ITCMD ou ITD, depende do estado. Então, existem alguns estados, Rio de Janeiro é um, São Paulo é outro,
que tem convênio com a Receita Federal, que quando o contribuinte informa que fez doação a fulano, a declaração do contribuinte é enviada automaticamente para o Estado. Para quê? Para que o Estado comprove, ou audite, ou verifique, ou fiscalize se o imposto sobre doações, sobre aquela doação, foi paga pelo contribuinte. Então não se esqueçam disso. Não está sujeito a pagar imposto de renda, a doação, bem como a herança, são rendimentos isentos, mas tem imposto estadual. Imposto estadual esse que a Constituição prevê um limite de 8% e a maioria dos estados brasileiros já fez esse aumento. São Paulo ainda não fez, São Paulo ainda é 4%. O estado do Rio já é 8%. Então não esqueça disso, a doação é isenta do imposto de renda, mas não é isenta do imposto estadual, que é o ITCMD, que é o Imposto sobre Causa-Mortes e Doações, que em alguns estados é chamado pela sigla ITCMD e em outros estados de ITD. E mais um ponto de chamar a atenção do contribuinte na declaração é sobre a aquisição de bens, porque as aquisições de bens hoje estão muito bem controladas. Vocês veem que a própria declaração, no que diz respeito aos imóveis, tem uma série de informações que constam da escritura. Isso não era... Isso entra naquela cota aí, que eu já falei algumas vezes, da burocracia. Para que colocar todas aquelas informações na declaração se isso consta da escritura? Basta pedir a escritura, se quiser verificar, que vai estar tudo lá. Mas estou lembrando que essas informações têm que ser prestadas com aquele cuidado que é solicitado ali. Essa informação era obrigatória já no ano passado, mas foi prorrogada para esse ano. Então quem tem imóveis, carros, etc., existem informações adicionais do que meramente mencionar que adquiriu um imóvel assim. Você tem que colocar o número do cartório, a folha que está registrado, a metragem. Então tem uma série de informações que tem que ser colocadas na declaração de imposto de renda a ser entregue agora em abril de 2020. Boa sorte!